Sejam uma vez mais bem-vindos aqui à edição semanal no canal Cuidar Mais Saúde. Espero que a semana tenha sido boa, tenha sido produtiva e, se for caso disso, que estejam de férias, aproveitem as férias ao máximo. Portanto, eu sou o Tiago Mota, como sabem, todas as semanas ao sábado estou aqui com um novo vídeo. Hoje vamos falar um pouco sobre o melanoma, sobre uma patologia que acontece a nível dermatológico na pele, consequências, causas, tratamentos. Falamos um bocadinho sobre a necessidade imperiosa de haver aqui uma prevenção para evitar este tipo de situação, quais os fatores que podem influenciar aqui ao aparecimento do melanoma, não é? Como é que podem ser minimizados de alguma forma, se é que podem, e a única coisa que eu peço aí desse lado é que fiquem por aí. Até já! Então, muito bem-vindos novamente aqui à edição semanal no canal Cuidar Mais Saúde. Hoje, então, como eu acabei de referir, vamos abordar aqui o tema do melanoma. O que é isso, o melanoma? Sabemos que tem alguma coisa a ver com a pele, não é? Por norma se fala nisso. Há bastante informação nos dias que correm sobre esta patologia. E antes de avançar ou mergulhar mais aqui na questão de hoje, no problema de hoje, na patologia que vamos abordar, temos que perceber um bocadinho como é que funciona, de uma forma muito superficial, só para termos alguma ideia, este tipo de defesa do nosso organismo. Ou seja, nós temos células no nosso organismo, não é? Todos nós somos constituídos por células. Quando falamos na pele, existem umas células, que são as unidades básicas da nossa pele, não é? Que é um órgão também, é o maior órgão do corpo humano, a pele, a parte que também já falei noutros vídeos. E temos que perceber uma coisa, a nossa pele produz determinadas substâncias, não é? Além de ser uma barreira para evitar que haja a entrada de micro-organismos, não é? Como, por exemplo, bactérias, vírus, fungos, entre outros micro-organismos, nós temos que perceber que a nossa pele tem outras funções. E essa função também nos dá a nossa cor, não é? Há pessoas que são de pele branca, há pessoas que são de pele mais escura, não é? De pele, temos várias tonalidades de pele, não é? Como é óbvio, e isso tem um pouco a ver também aqui com a pigmentação. E essa pigmentação é produzida por quê? É produzida por essas mesmas células. E no caso das células da pele, são produzidas, ou é produzida por, aqui, nome, os melanócitos. Os melanócitos são então essas células, essas unidades que produzem aqui a melanina. A melanina é uma substância e é essa substância que nos protege também dos raios ultravioletas. É óbvio que essa proteção não é infinita, essa proteção é finita, não é? Portanto, quanto mais nos expomos ao sol, maior vai ser a produção dessa mesma melanina com vista a proteger o nosso corpo dos raios ultravioleta. Ou seja, nós vamos sendo expostos, mas nós normalmente quando vamos à praia, o que é que acontece? Se não pusermos qualquer tipo de protetor solar, e aconselho sempre a pôr um protetor de 50, sempre 50 mais, apesar de não pormos protetor, temos de ter os devidos cuidados, não é? Evitar as alturas mais quentes, que normalmente é das 11 da manhã até às 4, 4 e meia, não é? Da tarde. Temos de ter esses cuidados e não estarmos expostos ao sol, não é? Tentámos procurar sempre aqui uma sombra, mas voltando ao que estava a dizer, então há a produção de melanina, mas essa produção de melanina é feita gradualmente. Se nós vamos agora para o sol e ficamos expostos ao sol várias horas, não é? E pessoas mais sensíveis são aquelas pessoas que nós denominamos os tais, muitas vezes chama-se os cenourinhas, não é? Nós chamamos as pessoas ruivas. Normalmente têm muito mais tendência, porque têm menos melanina, portanto têm muito mais tendência a apanhar os ditos caldões, ok? Portanto, essa produção de melanina é uma produção gradual. Nós vamos estando expostos várias alturas do dia de forma gradual aqui ao sol, vamos ganhando melanina também de forma gradual e aí vamos ganhando alguma resistência, porque vamos dando a oportunidade ao organismo para arranjar aqui alguma forma de homeostasia, ou seja, de equilíbrio, a quantidade, a exposição que temos de sol diária para a quantidade de melanina que vai sendo produzida. Portanto, vai havendo aqui algo gradual. Quando nós vamos para a praia, ou estamos expostos de uma forma abrupta, ou seja, não costumamos estar expostos ao sol, e hoje queremos fazer a praia e queremos apanhar o sol todo para ficarmos morenos. O
que é que vai acontecer? A geneira, não é? Vamos ficar com uma queimadura solar, até podemos não ficar com um escaldão em que cai a pele e até ficamos ali mais morenos, mas com certeza vão aparecer os ditos sinais mais tarde, e esta situação, como vamos ver no vídeo, tem tendência a piorar se houver aqui várias queimaduras solares, principalmente aqui numa idade muito precoce, vai se refletir um dia mais tarde no número elevado de sinais, principalmente aqui na região dorsal, que é a região que por norma está mais exposta, ok? Quando estamos numa posição ereta, não é? Nem falo quando estamos na praia. Portanto, os melanócitos produzem a melanina, mas é uma melanina, como eu acabei de dizer, que vai sendo produzida de uma forma lenta e gradual conforme a exposição solar, ok? Um melanoma não é mais do que aqui um tipo de cancro da pele que vai incidir sobre essas mesmas células, são os melanócitos que vão produzir aqui a melanina. Portanto, o que é que acontece nestas células? Elas têm um crescimento anormal, portanto, estas células tornam-se ou transformam-se e passam a ser aqui umas células que têm um crescimento anormal, não é? E que acabam por não só se manterem no lugar normal delas, não é? No local onde costumam estar, mas também começam por enraizar, haver aqui por assim dizer, uma evasão dos locais adjacentes à mesma, não é? Em redor da mesma, e esses mesmos tecidos vão ser, por assim dizer, evadidos, contaminados por estas mesmas células que não estão a funcionar bem, como deviam funcionar, não é? Portanto, o que acontece realmente é que, embora haja aqui, o melanoma seja menos frequente nos cancros da pele, é o mais evasivo, o mais problemático de resolver, ok? Felizmente é dos que menos acontece a nível de cancro da pele, porque existem outros, não é? Não existe só o melanoma, mas é o mais difícil de resolver, o mais complexo. E pode trazer mesmo situações muito graves, mesmo muito graves para resolver, ok? Portanto, ainda dentro aqui da questão da fisiopatologia, sabemos que o melanoma cresce basicamente aqui, que cresce nos tecidos de duas formas. Tem o crescimento que é um crescimento radial, e o que é isso? É um crescimento que é menos invasivo, mais superficial, e é mais precoce, um crescimento mais precoce. Portanto, e há um crescimento vertical, não é? Há um crescimento vertical, e esse mesmo crescimento vertical é um crescimento que não é só vertical no sentido de para cima, para o exterior da nossa pele. É um crescimento, e aí é que está o mal da situação, que nós não vemos, não é? É como um iceberg, só vemos a ponta e o iceberg por baixo é muito maior. Quando falo em crescimento vertical, falo em crescimento vertical interno, portanto, ele vai para baixo dos tecidos, portanto, ele cresce para dentro, com alguma profundidade na derme, na epiderme, derme, e aproxima-se dos vasos, e aqui é que a coisa se complica. Portanto, a situação complica-se quando ele chega perto dos vasos e há aqui uma capacidade, há uma penetração nesses mesmos vasos, e as mesmas células que estão nesse mesmo melanoma podem ser depois, por assim dizer, arrastadas pela corrente sanguínea e vão provocar aqui uma contaminação, vão provocar o que se chama de metástases, não é? Com certeza já ouviram falar também noutros cancros. O que torna o cancro mais difícil de ser resolvido é realmente quando há aqui algum tipo de metástases, porque ele acaba por se espalhar para diversos órgãos do corpo em vez de estar localizado, e onde se poderia então fazer um tratamento localizado e muito mais simples. Portanto, ele cresce internamente, vai contaminar um vaso que ali passa, um vaso sanguíneo, vai entrar na corrente sanguínea, as células vão então ser espalhadas para outro local do nosso corpo e poder haver aqui então uma contaminação, gerar aqui outras neoplasias noutros órgãos, noutros sítios do corpo, ok? Portanto, aí a situação das metástases são as situações mais complicadas em todos os cancros, mas falando aqui do melanoma é a situação extrema, ok? Normalmente as pessoas pensam aqui que as pessoas que são mais morenas, que têm a pele mais escura, de algum modo, têm aqui um número acrescido de melanócitos, que são essas mesmas células que
que produzem a melanina, mas isso é completamente falso. Aliás, a par do que eu disse há pouco, disse que essas pessoas normalmente têm mais melanina, não quer dizer que tenham mais melanócitos, ok? Não é proporcional. É importante que haja sempre aqui um exame ou um autoexame ou de alguém que viva connosco, por exemplo, que nos ajude diariamente ou semanalmente a consiga ver, fazer uma observação de várias estruturas do nosso corpo, onde nós, por norma, temos dificuldade em fazer esse escrutínio, essa observação, essa análise, e que nos diga que se temos aqui alguma alteração, e quando eu digo alteração não é que tenha aqui um olho clínico, não é isso que se pede. É que se pede, por exemplo, olha, tens aqui um sinal que tinhas aqui algum sinal, sabes que tinhas aqui algum sinal? Não me lembro, algo assim deste género. Ou temos aqui um sinal que é muito estranho, este sinal que está muito estranho aqui, se calhar é melhor ir ao médico. São aquelas coisas que uma pessoa realmente nota e que não estava ali e agora está. Portanto, é importante este autoexame ou um heteroexame, ou alguém que possa realmente ver. A história familiar tem aqui algum contributo para esta situação, e sabemos que 10% dos doentes que têm melanoma, de algum modo, têm aqui alguma história familiar de alguém que teve um tumor também, portanto, sofreu aqui da mesma situação, como o melanoma também. Vou dar um exemplo, por exemplo, a pessoa tem um melanoma, descobriu que tem um melanoma e a mãe ou o pai, ou até de certo modo o irmão também teve. Pode haver aqui realmente algum contributo genético que possa levar a essa situação. Depois, como eu também referi, as pessoas que é óbvio que estão mais expostas à radiação ultravioleta, com certeza é uma das causas, não é? Têm muito mais probabilidade de vir a sofrer aqui desta patologia, que é o melanoma. Portanto, esse excesso de radiação ultravioleta, é óbvio que depende aqui um bocadinho da intensidade dessa mesma radiação. Portanto, há aqui algumas variáveis que podem influenciar, não é? Tem a ver com o tempo de exposição, a intensidade dessa mesma exposição e realmente aqui a forma se a pessoa se protegeu de algum modo com algum protetor solar ou teve alguns cuidados ou não, portanto não teve cuidado nenhum com essa situação. Portanto, as queimaduras normalmente solares que apresentem de algum modo aqui bolhas na nossa pele, que são aquelas queimaduras mais agressivas mesmo, principalmente, e eu já referi isso também, durante a infância, numa idade muito precoce, são aquelas que aumentam exponencialmente aqui o risco da pessoa vir a sofrer de melanoma um dia mais tarde. Portanto, atenção, quem tem filhos, tenha um especial cuidado. Sabemos que as crianças são irresponsáveis, faz parte da fase de vida delas, não é? E não podemos, às vezes dizemos aquelas coisas e quem tem filhos diz eu avisei-o e não sei o quê. Isso para eles é igual, eles não têm essa sensibilidade. Por mais que nos custe, temos que ter sempre essa atenção e temos que relativizar. Ele não tem responsabilidade nenhuma e agora não quer saber, ele vai ter que ter responsabilidade. Já sabemos que vai sempre sobrar para os pais, portanto temos que ter temos que ter esse ónus, pronto, não há hipótese. Portanto, temos que ter essa atenção. Alguns sinais, ou sinais que normalmente são atípicos. Portanto, quando nós temos aqui o aparecimento de muitos sinais, quando temos aqui alguns sinais que não são normais, ou seja, não são iguais àquele tipo de sinais que nós estamos acostumados a ver, ou que não são muito irregulares, são muito volumosos. Temos alguns sintomas decorrentes daqueles sinais, como por exemplo algum prurido, sintomas ou aqui alguns sinais, algum aspecto diferente daquele que estamos habituados, são logo aí um sinal de alerta, não é? Para nós termos especial atenção àquele sinal. Portanto, o melhor sempre é nós procurarmos aqui um profissional de saúde, principalmente aqui um dermatologista. Nem que façamos uma viagem ao nosso médico de família, uma visita, e ele depois poderá encaminhar aqui para uma especialidade, não é? uma consulta de especialidade. Mas temos que ter atenção aqui que os sinais são áreas da pele
normalmente que têm uma acumulação grande de melanina, ou seja, há uma concentração de melanina e essa mesma concentração é a definição do sinal, não é? É o que quer dizer um sinal. O sinal é basicamente aí uma concentração de melanina em determinado sítio, não é? Que gera uma determinada forma, rugosidade ou não, não é? E sabemos então que quando há a existência de um elevado número de sinais com características atípicas, ou seja, características que não sejam muito frequentes nós vermos nos nossos sinais, não é? Normalmente é um sinal de risco, um fator de risco acrescido para o aparecimento de melanoma, ok? Portanto, essa pessoa com pele mais escura, mais morena, não tem imunidade aqui, no sentido de poder vir a ter ou não melanoma. Portanto, isso é um mito. Isso é o que se passa a nível popular, vai-se passando esse tipo de mensagens e muitas vezes esse tipo de mensagens cria aqui uma imagem, uma ideia errada na população e isso é importante desmistificar, ok? As pessoas com pele mais escura também têm esse mesmo risco, embora em situações ou em locais diferentes. Portanto, as pessoas de pele mais escura normalmente têm um risco acrescido de melanoma na palma das mãos, na planta dos pés, em zonas que normalmente são zonas mais claras, não é? E que são zonas que muitas vezes também são descuradas porque a pessoa não olha para essas zonas no dia-a-dia, não é? Lá está, e acaba por, muitas vezes, quando descobre que tem ali uma mancha, é por acaso, e já vai tarde, no sentido que já está ali um melanoma com algum grau de infiltração, não é? Noutros tecidos, e que pode ser mais complicado depois trazer a cura para essa situação, não é? As pessoas que estão de alguma forma imunodeprimidas, como doentes que fazem algum tipo de medicação imunossupressora, como doentes que têm, por exemplo, fizeram transplantes, doentes que fazem quimioterapias, que estão a lutar contra algum tipo de cancro, não é? Fazer tratamentos, doentes que tenham de algum modo também o sistema imunitário comprometido, a par de outros vídeos e de outras patologias, são sempre doentes mais suscetíveis e que têm que ter cuidados acrescidos, não é? São grupos normalmente da população que têm um risco também ele mais aumentado relativamente também a muitas patologias. Alguns sintomas são sintomas que são facilmente perceptíveis. Nós costumamos usar até aqui normalmente a regra do ABCDE, portanto é a regra do abecedário, por assim dizer, e esta regra dá-nos aqui, do A, por exemplo, fala-nos da assimetria. Isto é uma forma de nós conseguirmos avaliar aqui os sinais, para tentarmos perceber aqui o seu grau de diferenciação que pode levar a realmente ser aqui um melanoma. Portanto, os sinais e os sintomas normalmente são muito idênticos às vezes a outro tipo de doenças, portanto nós não podemos ir diretamente e dizer, olha, este sintoma prurito quer dizer que tem melanoma, que é comichão, aquele edema ou vermelhidão quer dizer que é melanoma, que é característico do melanoma. Não, também pode existir este tipo de sinais e sintomas em outras patologias tegumentosas, ou seja, outras patologias da pele, não é? Outras doenças de pele. O que nós usamos realmente é aqui este ABCDE, portanto cada sigla, ou seja, cada letra quer dizer determinada situação que tem que ser avaliada. Isto é apenas algumas estratégias para tentar identificar, ou pelo menos tentarmos procurar aqui auxílio de um profissional de saúde, de forma a, com outros métodos, não é, conseguir realmente ver se realmente corresponde a um melanoma, é alguma coisa de alarmante, não é? É só apenas isso. Temos que nos preocupar connosco, não é? Temos que ser nós a dar esse passo e fazer um autoexame, não digo diário, mas frequente, não é? Para ver como é que estamos a nível da pele, se há aqui um sinal que nós não conhecíamos, e então, tenho mais algum sinal que seja igual a este, ou não tenho sinais, este sinal é único, é diferente de todos os outros, nunca vi um sinal assim, não conheço ninguém que tenha um sinal parecido com este. Isto são tudo situações que nós temos que nos questionar, não é? Temos que ter um pensamento crítico, não é? E tentar perceber, isto era diferente, não estava assim, portanto ficamos mais despertos e assim procuramos ajuda, e se houver alguma coisa que seja preciso fazer, é feito de uma forma muito mais precoce. Portanto, isto também é importante. Temos aqui alguns subtipos,
E esses subtipos clínicos são então um melanoma de extensão superficial, o nodular, temos o acral lentiginoso, temos o lentigo maligno e entre outros. Portanto, temos aqui alguns subtipos, falei destes que são os principais, mas o mais frequente realmente aqui nas pessoas de pele branca, não é? É normalmente o que tem aqui uma extensão mais superficial. Portanto, o tipo de melanoma mais frequente nas pessoas de pele branca é realmente de extensão superficial. Este corresponde normalmente a 70% dos casos e normalmente surge aqui entre idades entre os 31 e os 50 anos. Normalmente é mais frequente isto nas mulheres a nível da perna e nos homens a nível do dorso. Portanto, são os locais no corpo onde surgem mais frequentemente aqui os melanomas, ok? Portanto, isto é de relevo. Como é que podemos fazer aqui o diagnóstico desta patologia? O diagnóstico, primeiro, normalmente é feito por observação, não é? Há uma observação da pele pelo dermatologista, que é aqui a especialidade indicada para este tipo de situações, e se houver aqui uma suspeita de algum modo que possa ser um melanoma, ou que é uma lesão, ou neste caso um sinal que é estranho, não é? Não é dito normal. Se houver essa suspeita, normalmente o médico faz aqui uma biópsia. Essa biópsia é feita retirando o sinal por completo para a biópsia, ou então, se for um sinal muito grande, é retirado uma parte desse sinal e é feita a biópsia para tentarmos perceber realmente se corresponde aqui a um melanoma ou não. Portanto, essa biópsia é feita e normalmente pode ser feita até num consultório na clínica, num consultório do médico. Normalmente usamos aqui lidocaína, ou seja, um anestésico aqui local só, e depois, passado um pouco após massagem, é retirado então, e desinfecção, é retirado então esse mesmo fragmento para a biópsia. Portanto, o tecido é depois então analisado a nível microscópico e tentamos perceber aqui se existem ou não células cancerígenas, que é esse mesmo melanoma. Não esquecer que podemos usar aqui outros meios de diagnóstico e temos equipamentos para esses meios de diagnóstico, além da biópsia, que normalmente o que é efetuado com mais frequência, a ferramenta que é mais usada a nível dermatológico para este tipo de situações, é usar aqui e fazer aqui uma dermatoscopia. Esta dermatoscopia é normalmente um procedimento que não é invasivo e é usado aqui um dermatoscópio que faz aqui um aumento e é uma fonte de luz especial, né? Especial aqui nesta zona, e normalmente podemos usar aqui para examinar estas lesões que são suspeitas na pele, ok? Portanto, essas imagens são digitais e podem ser então gravadas, consoante está a ser feito esse exame, e podem ser comparadas para percebermos aqui a evolução deste sinal em consultas posteriores, ok? Portanto, a dermatoscopia permite então esta detecção de algumas modificações que vão acontecendo no sinal, e às vezes são modificações muito ligeiras, mas que graças a este tipo de procedimento conseguimos ver, mesmo que sejam ligeiras, a sua evolução e podemos então comparar. E é muito mais fácil depois detectarmos novos sinais que podem levar aqui ao melanoma, ok? E de uma forma precoce proceder aos tratamentos. A dermatoscopia, claro que aumenta significativamente aqui a probabilidade de um diagnóstico mais precoce de melanoma, ok? Portanto, é importante. O tratamento é feito normalmente nos estadios mais iniciais com cirurgia, portanto, é feito então, quando numa situação mais primária, não é? É feito logo a remoção cirúrgica desse mesmo tumor, do melanoma e muitas vezes do tecido, lá está, vertical, do tecido interior, não é? Do melanoma, e normalmente aqui, por norma, o tecido adjacente ali ao melanoma também é removido, mas depende um pouco aqui da espessura do melanoma primário, ou seja, da lesão inicial. Normalmente, depois há aqui umas determinadas margens, determinados milímetros de margem à volta do melanoma que são retirados também como margem de segurança, para não haver aqui nenhum tipo de recidiva, não é? E esse tecido adjacente normalmente é retirado, mesmo que seja um tecido aparentemente normal, é uma margem de segurança, não é? Para não ficar ali nada, nenhum tipo de tecido.
for menos de 1 milímetro de espessura, normalmente a cirurgia é bastante eficaz. Nós sabemos que a nível de neoplasias, isto fala-se muito, que o perigo realmente é sempre quando há aqui uma metastização para gânglios, e os gânglios depois, através do sistema linfático, há então aqui uma contaminação do corpo com metástases e, consequentemente, muito mais difícil será o tratamento depois, não é? Dessas mesmas metástases se espalharem. Portanto, sabemos então que se for uma lesão muito superficial, tanto mais superficial, tanto melhor o tratamento que possa ser feito cirúrgico, não é? E melhor o sucesso, maior sucesso. Em alguns casos, sabemos que o melanoma, num estadio muito inicial, até apenas com uma anestesia local, na própria consulta, no consultório do médico, basicamente é removível, facilmente removível, e a cura é bastante elevada, não é? Portanto, normalmente, quando é melanoma, até às vezes usam aqui alguns especialistas de dermatologia, mas da parte oncológica, ok? Também se diferencia nesta área. O melanoma em estadio mais avançado, aí temos complicações, ou seja, é mais complexo, não é? Como é óbvio. Se for mais profundo, e quando eu falo em mais profundo, falo normalmente aqui em mais de 4 milímetros de profundidade. Como podem ver, não é muito, não é? Mas é o suficiente para haver aqui um risco de metástases, não é? Quando acontece este tipo de situações, que são as situações que ninguém quer que aconteça, como é óbvio, não é? Mas se tiver acontecido, o que pode-se fazer aqui é realmente um tratamento aqui complementar na pós-cirurgia, para aumentar então aqui, de alguma forma, a probabilidade de cura, ou pelo menos, se não houver essa possibilidade, em casos extremos, não é? Temos que falar nestas coisas, que haja aqui alguma qualidade de vida. Portanto, de forma a que haja aqui alguma qualidade de vida para essa mesma pessoa, ok? Isto também é importante. A prevenção, vocês sabem que é sempre o mais importante, embora não pareça, não é? Mas a prevenção evita tudo o que foi dito atrás, praticamente, não é? Portanto, devemos de evitar os raios ultravioletas, a exposição prolongada, a intensidade dessa mesma exposição, e usar mecanismos de proteção da pele, e esses mecanismos são, por exemplo, aplicar aquelas loções solares de proteção, não é? Os ditos protetores solares, de fator 50, sempre mais de fator 50, por isso, mas o melhor é não estarmos expostos ao sol, e mesmo se não tivermos, formos para a praia e não tivermos expostos ao sol, pôr a mesma protetor solar, que devemos ir renovando ao longo do dia da praia, ok? Cada vez que vamos ao banho, devemos colocar novamente esse mesmo protetor solar. Portanto, é fulcral fazer isto, ok? Portanto, as horas, como eu referi, entre as 11 e as 4h30, mais ou menos 5 horas da tarde, são o período do dia em que devemos de evitar aqui a exposição solar, porque a radiação ultravioleta é muito mais intensa nessa altura do dia. Há uma técnica também boa para tentarmos perceber isso, que é, quando estamos ao sol, conseguimos perceber se a nossa sombra for maior que nós, não é? Em comprimento, quer dizer que a essa altura do dia já a radiação ultravioleta é menor. Se for mais pequena que nós, e nós vimos quando é meio-dia, 1h, normalmente nem vemos quase a sombra, porque o sol está mesmo por cima de nós. Aí é a maior intensidade de ultravioleta que podemos estar a levar na nossa pele, ok? Temos de ter atenção. Protetor solar devemos aplicar sempre meia hora antes de ir para a praia, normalmente, mas eu até sugiro 1 hora antes. Portanto, devemos fazer mais ou menos esse tipo de aplicação, e renovando, não é? Em cada 2 a 2 horas, ou cada vez que vamos ao banho, ou cada vez que vamos para a toalha, e normalmente até estamos ali deitados na toalha e vamos roçando a nossa pele, fazendo fricção na toalha, e o protetor vai saindo, não é? Temos de ter atenção também a isso. E muitas vezes vamos à água, até para percebermos, vamos ao banho, fazemos assim para tirar a água dos olhos às vezes, e vamos tirando o protetor solar do nariz, aqui da parte da cara, portanto vai havendo aqui a remoção desse mesmo protetor, e às vezes temos, às vezes até mesmo na testa, tirar o cabelo da frente, temos queimaduras. Eu pus protetor o dia todo e tenho queimaduras à mesma, pois não nos deparamos com este tipo de procedimentos que nós fazemos durante o dia, não é? Movimentos. Portanto, isto acaba por remover também aquele protetor solar. Quando vamos fazer alguma atividade ao ar livre, ciclismo, corrida, trail, alguma coisa do género, devemos ter sempre cuidado. Alguma atividade que façamos a nível profissional também é importante, e sabemos que não custa nada ir, vamos fazer uma caminhada, levamos um chapéu, evitamos as horas de maior calor,
mas levamos um chapéu, pomos um bocadinho de protetor solar, pelo menos nas zonas que estão expostas, e hidratamos bastante o nosso corpo, não é? Também é importante para outras situações, e é uma forma de poder prevenir este tipo de patologia. Obrigado a todos uma vez mais por estarem desse lado, espero que continuem aqui no nosso canal, o vosso canal, Cuidar Mais Saúde, não se esqueçam, deixem o like, deixem aí o toquezinho na campainha para serem notificados cada vez que haja que há algum tipo de vídeo novo no canal, já sabem, e há, todos os sábados, não é? Já sabem, eu sou o Tiago Mota, aqui estou todos os sábados para mais um vídeo aqui no nosso canal. E não se esqueçam, subscrevam o canal e deixem o like. Até lá, obrigado.